Está no ar o Linkados na Área com a escritora Clara Verbuck. Eu sou Juliana Betim. Eu sou Maria Clara Tanaka. Eu sou Helena Lara. Clara, muito obrigada por ter vindo. Sentir algo que não seja dor é bom nessas horas. Constantemente tenho ataques de quero ir para casa, mas são absolutamente inúteis. E o que dá para fazer é encher a cara e encarnar Vicente Celestino ou Lupicínio Rodrigues, ou os dois. O que pode ser ainda mais deprimente quando você se dá conta de que eles sofriam melhor, e voltar cambaleando para o meu quartinho de empregada sem janela. Eu e Julian dormíamos felizes, e mais uma vez aquele gatinho salvou a minha vida. Clara, o seu primeiro livro, Máquina de Pinball, traz Camila como protagonista, uma jovem que rompe com o antigo tabu de que beber, sofrer e escrever se restringe ao universo masculino. Como foi vê-lo como adaptação para o teatro e para o cinema? Olha, eu detestei as duas versões, né? Falando muito sinceramente, assim, adaptação é uma coisa muito complicada, né? No teatro, eu literalmente quase parei de desgosto. Eu estava grávida de 8 meses quando eu fui ver a peça e eu achei tão horrível que eu fui chorar no estacionamento e achei que eu fosse parir. Ainda bem que eu não pari, minha filha não nasceu no estacionamento, ela nasceu em casa depois. E o filme foi pior ainda, porque na peça, o que eu não gostei foi a atuação. Não mexeram no texto, era o Abujamra, o diretor, né? o Abujamra pai, o Antônio. E no filme... Bom, começando que tem pouquíssima coisa minha no texto mesmo do filme, né? Os textos que aparecem escritos na tela foram escritos pela Viviane Mosé, o roteiro passou pela mão de mais de 20 pessoas, e isso não se faz com um roteiro de um longa-metragem. Ele vai ter 20 versões, mas pela mão dos mesmos roteiristas, né? Não de 20 pessoas diferentes, então desanda o negócio. As pessoas não sabem desse processo, então tem muita gente que gosta do filme, mas para mim foi péssimo, assim. Eu acho a atuação da Leandra maravilhosa, tanto que a gente ficou amiga até durante o processo do filme, mas a adaptação foi muito desrespeitosa com a minha obra mesmo. Não é a minha personagem, aquela personagem. A minha personagem tem 2 pilares. Um é o drama, que de fato existe, e o outro pilar é uma tiração de onda em cima do drama, é o humor, o sarcasmo e tal, que a personagem é super sarcástica. Isso não tem no filme, né? Então não é a minha personagem, é uma visão da minha obra pelos olhos do Murilo e de mais 500 pessoas que mexeram no roteiro, assim. Eu não gostei mesmo, tanto que a próxima adaptação que tiver, que vai ser Eu Quero Ser Eu, que é o meu livro para adolescentes, eu já falei que eu preciso aprovar o roteiro final, já coloquei no contrato que eu preciso aprovar o roteiro final e eu vou ser uma das roteiristas também. Então, e se não fosse assim, eu não ia nem querer ver, eu ia vender e nunca mais ia querer saber do resultado, porque foi realmente meio traumático para mim. Eu estou até hoje tentando explicar que aquilo não é uma adaptação fiel e que eu não sou a personagem nem do livro e nem do filme. Claro, seus textos e livros, eles tratam da questão do feminismo. Quando você começou a se interessar pelo assunto? Então, assim, agora eu comecei a escrever sobre feminismo, né? Na verdade, eu comecei a escrever em 2013 sobre feminismo. Nos primeiros livros eu não tinha muita noção, assim, as minhas personagens sempre foram mulheres fortes, mulheres que protagonizavam tanto o livro quanto as suas vidas, né? E que quebravam paradigmas e modelos de mulher e tal, sempre foi o meu interesse e eu sempre fui uma mulher assim também, né? Eu sempre quis, o meu interesse era retratar isso na literatura, porque a gente tem pouca anti-heroína, né, na literatura. Anti-herói tem bastante, anti-heroína não tem. Tem uma questão de que os personagens femininos são construídos de uma maneira muito bidimensional. Ou a puta ou a santa, né? Ou a vilã ou a mocinha. Né? Não tem uma complexidade na personagem. Assim, não é que não tem, absolutamente, mas tem bem pouco, né? Depois, eu reanalisando a minha obra, eu vejo que isso super tem a ver com feminismo, assim, mas eu comecei a escrever sobre feminismo em 2013, quando eu li a Carmen da Silva. Na verdade, não li em 2013 a Carmen, eu descobri ela em 2008, que é uma escritora que está meio esquecida, que eu estou tentando republicar, que agora eu tenho uma editora, né? E ela é uma romancista maravilhosa, só que os romances dela não estão mais disponíveis, dá para comprar no estante virtual, assim, por R$5, mas não tem mais disponível em nenhuma editora, em nenhuma livraria e tal. E ela escrevia na Cláudia. Naquela época, ela foi, acho que, possivelmente a mulher que introduziu o feminismo na imprensa brasileira. Que ela começou a escrever, ela chegou no Brasil, ela morava no Uruguai, chegou no Brasil e começou e viu que
a gente estava muito atrasado nessas questões aqui, como ainda estamos, né? Atrasados nessas questões de igualdade de gênero e de direitos sexuais reprodutivos e várias, né, outras questões relacionadas às mulheres, assim. E ela chegou e viu que a redação da Cláudia era feita de homens assinando como mulheres naquela época. E ela achou aquilo um absurdo, escreveu uma carta dizendo que aquilo era um absurdo, que eles não podiam fazer aquilo, que era evidente que as mulheres estavam muito angustiadas, elas escreviam cartas para a revista e recebiam respostas ridículas, porque era um bando de homem que não sabia absolutamente nada das questões delas, né? E ali a Carmen começou a escrever, chamava Arte de Ser Mulher, a coluna dela. E eu comecei a achar maravilhoso o jeito que ela abordava a coisa, porque na época não se falava tanto de feminismo quanto se fala hoje, né? Então eu tinha uma outra ideia, eu tinha essa ideia que muita gente tem ainda, de que não precisava mais, não precisa mais, né? Porque, sei lá, eu não pensava muito a respeito, assim. Depois também, revendo a vida, revendo os espaços que eu ocupei, eu fui vendo a necessidade né, do feminismo mesmo, mas eu tive contato pela primeira vez seriamente em 2008 e aí que eu comecei a me inspirar, e é meio assustador, porque a Carmen escreveu essas coisas há 50 anos, né? E elas ainda valem para hoje. E isso é maravilhoso, porque está ali a obra, mas é péssimo, porque a gente vê que a gente não evoluiu muito, né? Pode-se dizer, então, que a Carmen foi a sua influência, assim, no... porta de entrada para drogas mais fortes. Clara, temos uma pergunta do nosso Twitter, @linkadosum, para você. A @NathMontes quer saber, quando você percebeu que queria ser escritora? Eu acho que eu sempre soube que eu queria ser escritora. Eu tenho muita sorte, né, que eu cresci, meu pai é músico e minha mãe é fotógrafa e desenhista e faz várias coisas. Então eu cresci numa família de artistas. E eu consegui encontrar minha voz quando eu li o John Fante. E eu percebi que eu queria criar um alter ego, como ele fez com Arthur Bandini. Né, eu li o Sonhos de Bunker Hill, que é um livro que ele escreveu cego já. Ele ditou para a mulher dele, na verdade, né? Inclusive ela devia ser acreditada nesse livro, porque boa parte do trabalho foi dela. E ela também escrevia, ela era poeta e, como tantas, largou tudo para cuidar do homem. E aí eu descobri o Arthur Bandini e eu fiquei maravilhada com aquela voz, aquela narrativa. E aí eu falei, pô, é exatamente assim que eu quero, é nisso que eu vou mirar. E aí foi quando eu criei a Camila. No seu romance infanto-juvenil, Eu Quero Ser Eu, conta sobre uma menina de 14 anos que foge dos padrões femininos, que não se comporta esperando a aprovação dos outros. Como foi escrever sobre o mundo conflituoso dos adolescentes? Eu tentei resgatar a adolescente em mim, mas os tempos são muito diferentes, as meninas são muito diferentes hoje, né? Quando a primeira versão desse livro que eu fiz, a personagem era bem diferente, ela era mais parecida comigo, na minha adolescência, que era referente à adolescente que eu tinha. Mas eu vi que aquilo não ia dar certo, não estava bom ainda também. Eu demorei 7 anos para escrever esse livro, né? Foi o livro que eu demorei mais tempo, e ele é o mais curto também. Mas é porque, bom, eu tive que terminar correndo porque eu tinha um prazo e eu tive que fazer essa pausa, porque eu não estava dominando aquele universo, né? Ia ficar um livro ruim. Eu não ia falar com ninguém. Eu queria falar com os adolescentes, e eu não ia conseguir falar com eles se eu não percebesse a linguagem, se eu não percebesse... Se eu não colocasse esses conflitos que eles têm, sem ser de uma forma forçada, né? Porque essa personagem, ela fala que ela não quer se enquadrar nos padrões, mas tem um monte de atitudes dela que mostram que ela está tentando se enquadrar, né? Que isso é um conflito da adolescência, da vida adulta também, né? Mas na adolescência começa e a gente não sabe lidar. Quando a gente cresce, a gente aprende a lidar um pouquinho melhor com isso, assim. E a Ira, né, que é essa personagem, eu quis fazer ela muito contraditória, assim, né, ela está falando uma coisa no discurso dela, que é super seguro, ela está falando uma coisa e fazendo outra, né. Então, outro dia eu até fui numa escola falar com os adolescentes do 7º ano, eles estavam muito impressionados, eles queriam muito me conhecer, porque eles não acreditavam que era um adulto que tinha escrito o livro. Aí eu falei, cara, consegui. Achei a voz da adolescente também, né, que é a outra voz. Demorou. Mas quando eu consegui acertar o tom, aí deslanchou. Estamos apresentando Linkados na Área com Clara Verbuck, blogueira desde o início de 2000, começo da blogosfera. Para assistir o próximo bloco, clique no link abaixo.